quero buscar, e que tem essa coragem de falar isso, essas pessoas elas vão conseguir chegar lá, conseguir sair de onde está e ocupar o lugar que merecem. Todas vocês que estão aqui, que trabalharam o dia inteiro, que ralaram o dia inteiro, que estão cansados, mais de vontade de ver novela, ou assistir um filme, ou ir para casa fazer amor, ou ir para um motel fazer uma farra. Isso que vocês estão fazendo aqui vai ser muito bem recompensado. Porque o que vocês estão fazendo aqui é o que tira vocês do lugar que vocês estão e coloca vocês no lugar que merecem. Então, esse tapinha não vem agora. Mas se a pessoa estiver estudando, não vai demorar muito para chegar. Muito bem, parabéns, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Edivaldo. Nós sabemos que ele está dispônico, mas eu vou estabelecer um link em relação a todo o tema da palestra da doutora Mônica, no sentido de que essa pressão exercida pelo gestor em relação aos colaboradores é tratado de maneira muito especial na cadeia do direito, que hoje em dia a gente sabe que existem ações sendo desencadeadas em função desse tema, que é a pressão que se exerce no mercado de trabalho. Por favor, doutor Edivaldo. Eu acho que eu vou conseguir. Isso é estresse. Com vocês, mas eu achei quase impossível, né? Tenta o microfone um pouquinho mais longe assim. Longe? Isso. Pode tentar, melhorou. E aqui eu vou. Perdi até o fim da meada aqui. Vamos falar de aspectos. Vamos tentar. Existe uma coisa dentro do que foi falado aqui pela professora Mônica, que é muito interessante, que é a motivação das pessoas. Aquele chefe chega, muito bem e tudo mais. Mas a gente sabe também que isso representa. Não gosto muito de números assim, quando eu não tenho intimidade com eles, mas vamos chutar uns 30%, 40% de alguns chefes que assim agem. O restante age aos trancos e barrancos, né? Sem respeitar o ser humano, sem respeitar o profissional, principalmente o ser humano, né? Que o dia que você aprender, você está lidando com gente, lidar com gente é muito prazeroso. Eu sempre digo isso, né? 30 anos de magistério, 31 anos de magistério, lidando com pessoas, a gente aprende a gostar de todo mundo e entender as pessoas. Existe eu acho que já chegaram no assédio, né? Já é isso? Então, existe aí hoje um assédio moral que as pessoas, os líderes, os gestores aí, muitas vezes não conhecem, ignoram isso. Então maltratam as pessoas, né? São rudes com as pessoas, ofendem as pessoas moralmente. E isso vem trazendo hoje consequência para as empresas, porque esses chefes se esquecem que eles são prepostos da empresa, ou seja, eles são a empresa naquele momento. Então, quando eles viram para o funcionário e diz assim, e na cabeça dele, talvez aquilo até seja normal: ô seu idiota, você vai ter que fazer isso de novo. Acabou esse tempo. Por que acabou esse tempo? Porque existe o direito do trabalho. O trabalhador tem direitos hoje. Aliás, ele sempre teve. É que hoje parece que a coisa está um pouco mais protegida. Então, o gestor, em relação aos seus funcionários, tem que ser muito melhor preparado do que é ainda hoje. Porque a consequência vai vir no bolso da empresa. Parabéns, professor. Obrigado pelo seu esforço. Reconhecemos a dificuldade. Eu vou perguntar para o Bruno agora. Bruno, você que tem naturalmente uma postura assim, várias fãs, uma postura assim de estar sempre de bem com a vida, etc., de estar sempre de maneira muito de alto astral. Mas nem sempre, num ambiente acadêmico, num ambiente de lá, você tem pessoas que estão nesse alto astral como você, né?
Eu vou fazer uma pergunta para você e depois vou precisar da intervenção da doutora Mônica nesse reflexo que diz o trabalho estressante, a casa sossegada e nessa tríade, né? O trabalho estressante, a casa tranquila e um ambiente acadêmico que você tem um professor que leva tudo normal. Por favor. Boa noite a todos, primeiramente. As fãs, eu tenho que pedir autorização para a Mônica, porque senão eu vou ter que aguentar em casa depois, tá certo? Brincadeiras à parte, na verdade, a Mônica, para quem não sabe, a Mônica e eu, nós temos o primeiro grupo de pesquisa aqui dentro do DNIAC, que lida com mídias e comunicação. Por isso que nós temos uma relação de trabalho que se diz íntima, tá certo? De qualquer forma, respondendo à tua provocação, a primeira coisa, eu vou citar um ditado latino, que é mais ou menos o seguinte: ridendo castigato morat, ou seja, pelo riso você castiga a moral. Então, quando você dá muita risada... Bruno, eu gostaria de ser um pouco mais lento, porque... porque eu também estou rouco. Profunda indagação, vamos lá então. É mais ou menos a seguinte: ridendo castigato morat, ou seja, pelo riso você castiga a moral, e pelo riso você castiga os outros. Na verdade, você castiga de uma forma positiva e negativa. A positiva é que você se diverte, ou seja, com o sofrimento do outro, com o problema do outro, com a situação do outro, tanto que tem gente que está dando risada aí agora há pouco. Tá? Esse é um bom exemplo. O sorriso, na verdade, ele tem uma demonstração de fazer com que você veja o que é o seu trabalho. Aliás, eu gostaria de fazer uma distinção aqui, que é mais ou menos a seguinte, utilizando um pouco da palavra do professor do professor Chaves. Quando você faz uma escolha profissional, você escolhe algo que você gosta de fato. Ou senão você vai assistir o jogo do Corinthians em casa, como muita gente acaba fazendo. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem alguns que fazem escolhas para trabalhar, tem outros que escolhem outras coisas menores no seu cotidiano para preencher e tentar ter felicidade. O jogo do Luiz, do Ronaldo, por exemplo. O que eu estou querendo colocar é assim: algumas pessoas acabam fazendo a sua escolha de trabalhar a fundo. Outros, por sua vez, escolhem empregos que apenas te dão subsistência. Então, a partir disso é que você consegue, de fato, dar risada e ficar de bem com a tua vida, ou senão você apenas dá sorriso difamando o outro. Então, na verdade, o riso, e principalmente ficar de bom humor, implica nessa relação em que você faz uma escolha e dá risada de você mesmo, dos seus erros, e principalmente vê que em determinados momentos a sua relação, mesmo sendo séria, pode ser mediada pelo sorriso ou pela alegria de viver, ou senão você tem apenas o contrário. A sua motivação de viver é por meio da reclamação, por meio do Corinthians ter perdido, por meio simplesmente de ter que ir embora porque o marido vai estar em casa querendo brigar com você, ou a esposa não está querendo simplesmente bater o cartão e assim por diante. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa é a primeira situação. A segunda, respondendo ao que você me colocou, se nós temos essa relação, o riso ele te delimita. Então, te limita a viver bem e te limita a simplesmente viver aquele momento. Então, eu prefiro viver os dois: viver bem e viver naquele momento o sorriso. Muito bem. Antes da intervenção da doutora Mônica, eu gostaria de perguntar ali para o Alexandre se nós estamos administrando o público aí, porque eu estou vendo que o pessoal... Fala, garoto! Quando... Ninguém quer fazer pergunta? Fala, garoto! Tá tranquilo e tal. Alguém quer fazer pergunta? A palestra da doutora Mônica, naturalmente, é uma palestra... Pronto, chegou ali. Palestra da doutora Mônica... Posso eu fazer uma pergunta aqui antes que eu fiquei... Por favor, enquanto o Bruno estava comentando aqui, eu lembrei de uma coisa para perguntar para a doutora. Eu sei que esse é objeto de pesquisa, de estudo, né, o estresse nas corporações, etc. E teve uma aula recente aí que eu dei, por minhas turmas, eu devem lembrar, tem um paradigma que eu acho que é assim: as pessoas separam pessoal do profissional. E eu acredito que isso é um paradigma, né? Mas é uma visão pessoal, eu coloquei até no slide lá, tal. Eu queria saber se existe algum dado que mostra números, né? As pessoas no Brasil que têm essa visão: eu tenho o meu lado pessoal e tenho o meu lado profissional. E muitas vezes, por causa dessa visão, existe infelicidade, existe estresse. Existe algum dado, professor? Ou é uma percepção? Existem dados. Eu demorei